aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de sistemas. Então, pessoal, o objetivo da nossa aula hoje vai ser estudar problemas com sistemas. Para isso eu trouxe alguns exemplos. Vamos para o primeiro. Comprei 2 camisas e 2 calças, pagando o preço de R$ 96. Sabendo-se que o preço de uma calça é igual ao preço de 2 camisas, qual o preço de uma camisa? Então, prestem atenção que ele não pergunta o preço da calça. Então, isso é bom, a gente só vai precisar encontrar qual é o valor da camisa, tá certo? Então, vamos lá montar esse sistema. Então, eu vou chamar de X o preço da camisa e vou chamar de Y o preço da calça. A gente sabe que 2 camisas mais 2 calças custam R$ 96. Então, como é que a gente equaciona isso? 2 camisas mais 2 calças, isso dá igual a 96. Outra informação que a gente tem é que o preço da calça, que é Y, é igual ao preço de 2 camisas. 2 camisas. Então, olha só, 2 camisas mais 2 calças dá R$ 96. Então, é igual a 96. E uma calça, Y, é igual ao preço de 2 camisas, 2x. Com isso, pessoal, nós montamos o nosso sistema. E aí, percebam que essa equação de baixo, a equação número 2, ela já está com o Y isolado. Isso significa que para a gente responder utilizando o método da substituição, a gente já está com meio caminho andado, né? Então, olha só, pegando essa primeira equação aqui e repetindo, 2x mais 2y igual a 96, se a gente substituir o y por 2x, nós vamos encontrar o valor de x. Então, vamos lá, 2x mais 2 vezes... Quem é y? 2x. Igual a 96. E aí nós vamos ter 2x mais 2 vezes 2x, 4x, igual a 96. 6x é igual a 96. X é igual a 96 sobre 6. X é igual a 96 dividido por 6 dá 16. Então, isso significa que X, que é o preço da camisa, vale R$ 16. E era justamente isso que a questão queria, né? Qual o preço de uma camisa? Uma camisa custa R$ 16. E com isso a gente solucionou o que a questão estava querendo. Se também a questão perguntasse o preço da calça, então o que era que você iria fazer? A calça é o dobro do preço da camisa, então a calça é 2 vezes 16, ou seja, R$ 32, tá certo? Então, só escrevendo aqui a nossa solução, o preço da camisa é R$ 16. Nesse próximo exemplo, nós temos a soma de 2 números é 45 e a diferença entre eles é de 5. Quais são esses números? Então, 2 informações nós temos aqui novamente. A soma de 2 números, eu não sei que números são esses, então eu vou chamar de x e y. Eu sei que a soma deles dá 45. E eu sei que a diferença entre eles é de 5. Diferença, pessoal, é o resultado de uma subtração. Então, isso significa que x menos y é igual a 5. Quais são esses números? Então, a gente vai resolver o sistema. Percebam nesse caso que está propício para que a gente use o método da adição, porque analisando aqui essas 2 equações, já dá para a gente cancelar o y, né? Então, vamos lá. Y menos y dá 0, então cancela. Aqui os dois são positivos, então x mais x dá 2x, igual a 45 mais 5, 50. X vai ser igual a 50 dividido por 2. X é igual a 25. Então, acabamos de descobrir que um dos números é 25. Agora, vamos descobrir quem é o segundo número. Como é que a gente faz?
volta no sistema, escolhe uma das equações e substitui o x por 25. Eu vou pegar a primeira, tá? Mas pode ser qualquer uma. X mais y é igual a 45. Só que eu sei que x é 25. 25 mais y é igual a 45. Y é igual a 45 menos 25. Y é igual a 20. E escrevendo a solução, nós temos os números são 25 e 20. E realmente a soma de 25 com 20 dá 45 e a diferença, né, 25 menos 20 dá 5, certo? No próximo exemplo, nós temos: num quintal existem galinhas e porcos num total de 130 patas. Essa é a nossa primeira informação. Se o número de galinhas é o triplo do número de porcos, calcule o número de galinhas e porcos existentes no quintal. Bom, primeiramente prestem atenção, se aqui está se referindo à quantidade de patas, então vamos pensar. As galinhas, elas têm 2 pés, né? E os porcos, eles têm 4 patas. Então, nesse caso, se a gente tem um total de 130 patas, vamos escrever aqui. Vou chamar G de galinha e P de porco, certo? Então, vamos lá. Se nós temos um total de 130 patas, então é porque, juntando os 2 pés da galinha, de cada galinha, mais as 4 patas de cada porco, isso dá um total de 130 patas, certo? Por que eu coloquei o 2 junto com o G e por que eu coloquei o 4 junto com o P? Porque aqui é o seguinte, G significa número de galinhas. Então, vamos supor que a gente tenha 10 galinhas. Se a gente tivesse 10 galinhas, a gente tinha um total de 10 vezes 2, ou seja, 20 pés de galinhas. Como aqui, essa primeira informação, ela está associada ao número de patas e não ao número de animais, então por isso que, multiplicando com a quantidade de animais, a gente tem que colocar a quantidade de patas que cada um deles tem, tá bom? Já na parte de baixo, né, na segunda informação, a gente tem, se o número de galinhas, que no caso é G, é igual ao triplo do número de porcos, ou seja, 3 vezes o número de porcos, 3P, calcule o número de galinhas e porcos existentes no quintal. Pronto, nós montamos o nosso sistema. E percebam que, mais uma vez, a gente já tem aqui a segunda equação com o G isolado, com uma das incógnitas isolada. Então, isso quer dizer que se eu for usar o método da substituição, fica bem mais fácil, porque o G já está isolado, eu sei que G é igual a 3P. Então, vamos lá agora pegar a primeira equação. 2G mais 4P é igual a 130. Só que quem é G? 3P. Então, 2 vezes G, 2 vezes 3P. Ó, percebam, o G eu substituí por 3P. Aí, agora repete o restante. Mais 4P igual a 130. 2 vezes 3P, 6P. Mais 4P igual a 130. 6P mais 4P, 10P igual a 130. P é igual a 130 dividido por 10. Então, P é igual a quanto? 13 dividido por 1, 13. Então, o P era o número de porcos, então isso significa que eu tenho 13 porcos. Falta encontrar o quê? O número de galinhas. A gente sabe que o número de galinhas é igual ao triplo do número de porcos. Então, pegando essa de baixo, já fica mais fácil de achar o número de galinhas, né? Mas você poderia pegar a equação de cima também, só ia dar um pouco mais de trabalho. Então, o número de galinhas é igual a 3 vezes o número de porcos. Então, o número de galinhas é igual a 3 vezes 13, que dá 39. Então, nós temos
39 galinhas. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe esse exemplo aqui. A diferença entre dois números é 3. Então, a gente não sabe que números são esses. Então, vamos lá. X menos Y, eu vou chamar de X um dos números e de Y o outro. Como a gente está querendo saber a diferença, então é a subtração entre eles. Então, essa diferença é 3. O maior deles é 3 meios do menor. Quais são os números? Aí você pode se perguntar, mas como é que eu sei qual é o maior deles? Gente, se aqui houve uma subtração e esse resultado deu positivo, é porque o maior é o primeiro que está escrito, certo? Se o menor tivesse vindo escrito primeiro, essa diferença teria dado um número negativo. Então, mesmo a gente sem saber quanto vale cada um desses números, a gente já sabe que x é maior do que y, certo? Então, vamos lá. O maior deles, que no caso é x, é igual a 3 meios do menor. 3 meios de y. Quando vem essa palavrinha do ou de, isso é multiplicação. Então, por isso que eu só coloquei um pertinho do outro, tá certo? Então, vamos lá. A gente vai ter que resolver esse sistema. Como é que a gente pode resolver esse sistema? Bom, a gente pode dar uma organizada para ficar de uma maneira mais simples, esse daqui de baixo, ou a gente pode simplesmente resolver dessa maneira, já que o x já está isolado. Vamos tentar resolver dessa maneira. Então, vamos lá. Pegando a equação de cima, nós temos que x menos y é igual a 3. Mas eu sei que x é igual a 3y sobre 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar 3y sobre 2. Aí, repete o restante, né? Menos y igual a 3. O que a gente faz agora? Equação que tem fração, coloca denominador 1 nos números que não tem denominador e reduz a um denominador comum. O MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3y, 3y. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes y, 2y. Igual a 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora, a gente cancela o denominador e nós vamos ter 3y menos 2y igual a 6. Então, 3y menos 2y dá y. Y é igual a 6. Encontramos o valor de y. Falta agora só encontrar o valor de x. Vamos pegar a equação de cima, ela está mais fácil. X menos y é igual a 3. Mas eu sei que y é 6. Então, x menos 6 é igual a 3. X é igual a 3 mais 6. X é igual a 9. Então, os números são 9 e 6, certo? Bom, pessoal, e eu encerro assim o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!